Falamos sobre alguns assuntos e vamos destacar alguns pontos aí dessa entrevista. Há uma grande preocupação, ou pelo menos essa foi uma grande preocupação durante esse período de dificuldade do Galo, quanto ao sistema defensivo. O Milito deu algumas respostas aí, comentando sobre as novidades que estão chegando, os novos zagueiros do Galo, falando sobre o Batalha, que é zagueiro, né? É um zagueiro do Gabriel Milito, falando sobre as presenças de Otávio e Alan Franco no meio-campo. Como você enxerga o sistema defensivo do Atlético a partir de agora com os novos reforços que estão chegando, Edu? Ô Cirilo, para falar do sistema defensivo do Atlético, você automaticamente precisa falar do sistema ofensivo, porque os piores momentos do Atlético defensivamente são oriundos de bolas perdidas lá na frente. Hoje o Atlético passou por sufoco em alguns momentos no jogo, diante de um grande time, de um grande adversário, mas passou menos do que em outras oportunidades. Por quê? Porque tinham jogadores melhores, mais acostumados e que trabalharam mais tempo esse modelo de jogo do Milito, que foram os reforços que chegaram da Copa América, jogadores que se recuperaram de lesão, por exemplo, Otávio e Saravia, a volta do Arana e do Franco, o Scarpa jogando pelo lado direito, você tendo o Vargas que já estava mais adaptado, não preciso falar de Paulinho e Hulk, a zaga formada, a saída de 3 por esses 3 jogadores, Saravia, Batalha e Fux, que estão mais adaptados. Cometeu erros, mas cometeu menos erros, e ainda assim, com esses menos erros, com esses poucos erros cometidos, sofreu demais hoje contra o São Paulo. Os piores momentos defensivos do Atlético são quando os erros são forçados. Ele, Atlético, erra e proporciona ao adversário contra-atacar, pegando o Atlético com as linhas muito altas. Quando estava um time remendado, quebrado, esses erros apareciam em maior quantidade. Independentemente da qualidade do adversário, o Atlético sofria muito com esse contra-ataque. Contra um Palmeiras, contra um Flamengo, sofreu muito mais. E contra outras equipes mais fracas, sofreu menos, mas sofreu. E aí fez com que os adversários tivessem mais liberdade, finalizassem mais, levassem mais perigo ao gol do Atlético. O Atlético acabou tendo problemas, não conquistando resultados. Para mim está muito claro que com um time mais robusto, com um time mais completo, com jogadores de maior qualidade, o Atlético tende a sofrer menos, mas precisa corrigir esses problemas. O Atlético, por vezes, entrega ao adversário a grande chance no jogo, porque erra algum passe, erra numa transição e proporciona essa transição, esse contra-ataque ao adversário. Então, para falar do sistema defensivo do Atlético, a gente não pode deixar de falar da parte lá da frente e de alguns erros que acontecem, que proporcionam esses contra-ataques adversários, porque o Atlético é um time muito ofensivo, é um time que se expõe muito e para isso não pode errar tanto como vem errando lá na frente. Hoje continuou errando, mas errou bem menos do que em outras oportunidades. E aí o que acontece? Você tendo mais qualidade, você vai errar menos. E o Milito falou de zagueiros mais agressivos, citou o Alonso, né? Que é um zagueiro canhoto, muito agressivo, tem um pouco mais de velocidade e que pode ajudar. O próprio Lianco também tem essa característica. O retorno do Saravia hoje já deixou isso muito claro, apesar de eu achar que o Saravia ultrapassou mais do que deveria, atacou demais, né? Tava empolgadão, né? Principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo eu notei que um dos ajustes que o Milito fez, além do Saravia não subir tanto, foi o Alan Franco jogar um pouquinho mais como um segundo volante e menos como um meia. Primeiro tempo o Alan Franco jogou muito espetado lá na frente, muito próximo do Paulinho, dos atacantes. O segundo tempo, um passo atrás. Então foi um ajuste bem feito que o Milito fez. Agora, com 13 minutos, o Alan Franco do São Paulo foi expulso, né? Isso mudou muito a cara do jogo, deixou o Atlético um pouco mais confortável, mas eu achei que o segundo tempo do Galo não foi tão bom como o primeiro tempo, talvez por cansaço, por uma entrega muito grande física na primeira etapa, e o time acabou sentindo. O próprio Arana falou, né? Estava muito cansado, sentiu muito o fuso horário, a viagem longa que fez. O Otávio ainda numa sequência de jogos depois da lesão. O Saravia no primeiro jogo, depois de um longo período parado por conta de lesão. Isso tudo conta, isso tudo precisa ir para a balança. Mas o Atlético ainda precisa de ajustes e de errar menos lá na frente para
não proporcionar tantos contra-ataques ao adversário. Panzi, vamos individualizar a conversa, analisar as escolhas do Gabriel Milito para o jogo de hoje. Galo teve novidades, né? Lembrando que na formação considerada titular do Galo, o Zaratio e o Everson estiveram fora no jogo de hoje. Matheus Mendes, o goleiro, Saravia, Bruno Fux, Batalha, como foram aí os primeiros defensores do Galo, Edu? Eu continuo achando o Everson um ótimo goleiro, titular do Atlético, faz falta, mas hoje não. Hoje o Matheus Mendes foi muito bem, não teve culpa no gol, muita gente à frente na hora do chute do Lucas e fez 3 defesas salvadoras. Na hora que foi preciso, o Matheus Mendes apareceu e assim como o Paulinho foi importante, o Vargas nos gols, o Matheus Mendes foi muito importante ao evitar gols do adversário. Saravia é um cara fundamental nesse modelo de jogo e mostrou isso hoje. Muito agressivo sem a bola, é o zagueiro que apoia muito, ultrapassa muito a linha do meio de campo. Hoje eu acho que exagerou no primeiro tempo, mas é um cara fundamental nesse modelo de jogo do Milito. Batalha fez um grande jogo, uma falta e um cartão muito cedo, né? A gente até comentava aqui, talvez seja a memória do volante. Eu vou matar a jogada aqui porque lá atrás tem meus zagueiros. Opa, eu que sou o zagueiro, eu sou o último, eu não poderia ter feito essa falta. E o Batalha acabou fazendo, tomou um cartão muito cedo, mas se comportou muito bem a partir disso. E o Fux, pra mim, fez um grande jogo. De novo, né? Um enorme jogo de Bruno Fux. Eu não cheguei a ver os números defensivos dele, mas ele deve ter tido um bom número de ações defensivas, porque no olhômetro aqui, o que eu vi do Fux desarmando, fazendo interceptação e cortes, foi uma enormidade. Quer os números? Por favor. 3 cortes, 5 interceptações, 3 desarmes, teve também 3 duelos ganhos no chão, tentou 3 duelos aí para ganhar, ganhou os 3, duelos aéreos também ganhou os 2. Esses são os números defensivos do Bruno Fux. Então não estava errado, né? Os números confirmam a minha percepção do jogo. Partidaço do Fux de novo. E os alas do Galo, hein? Como é que foram? O Scarpa pela direita e o Guilherme Arana de volta, e o torcedor atleticano festejando esse retorno, Edu. O Arana fez um primeiro tempo melhor do que o segundo. E a parte física justifica. E ele falou depois que não estava aguentando mais, né? Estava suportando mais. E é absolutamente compreensível. E o Scarpa joga demais, cara. Eu fiquei muito na dúvida de eleger o Scarpa como o melhor em campo. Fez um ótimo jogo, e ele pela direita rende muito. Hoje de novo jogando aberto, acho que se jogar centralizado pelo corredor central também vai entregar demais. Partida muito boa dos dois alas, que são fundamentais nesse modelo de jogo do Milito. Otávio, Alan Franco, os 2 volantes. Depois eu falo do trio aí que originalmente são atacantes, mas como foram os volantes, Otávio e Alan Franco? Hoje dá para incluir o Paulinho como um meia, né? Mas vamos falar dos volantes. Ótimo jogo do Otávio, ótimo jogo do Franco. Também achei que o Otávio subiu além da conta na primeira etapa. Ele é o primeiro volante, tem que segurar um pouquinho mais. E o Alan Franco fez uma excelente partida. Primeiro tempo jogando mais como um meia, segundo tempo jogando mais como um segundo volante. E como disse o Milito, né? Os dois se completam. O Otávio é mais agressivo na marcação, de mais força. O Franco com mais qualidade com a bola nos pés. Jogador extremamente tático. E você percebe isso não só no Atlético, mas na seleção do Equador também. Acompanhei muito a Copa América. Alan Franco, muito tático, titular da seleção equatoriana, muito tático. Hoje é titular desse time do Atlético, que incorpora o seu elenco, mas tem nesses 2 jogadores que se completam. E o Otávio, ele é rápido. Ele é um primeiro volante muito rápido, o que não é tanto do Batalha. Talvez por isso ele tenha a preferência por ser esse primeiro volante do técnico Milito. Paulinho, depois Palácios, Vargas, depois Cadu e Hulk. Como é que foi esse trio aí, Edu? Mexeu pouco Milito, né? Apenas 2 alterações, Cadu e Palácio. Vamos lá, Paulinho, pra mim o melhor em campo. Não só pelo gol cagado, como eu disse aqui, pelo gol de sorte que pegou na barriga. Muita gente dizendo que pegou na mão. Gente, eu continuo sendo muito honesto. Eu não consigo cravar se pegou na mão ou se pegou na mão e na barriga. E se a imagem é inconclusiva, fica-se com a conclusão do campo, do auxiliar e do Marcelo de Lima Henrique, o árbitro. Paulinho fez um grande jogo porque jogou fora da posição dele, foi um meia
e às vezes jogava como atacante também, no momento do gol como um centroavante, e em vários outros momentos um meia, entregando muito sem a bola, um alto número de desarmes, alto para o cara que é o Paulinho. Fez muito da função do Zaratio, do meio campo para frente, e entregou muito bem o Paulinho. Foi muito importante taticamente para o jogo. Vargas, para mim, fez um partidaço. Primeiro tempo melhor que o segundo. Acho que foi cansando porque entregou demais. E dos três, o Hulk talvez tenha sido o que não teve a atuação de Hulk. E quando o Hulk não tem a atuação de Hulk, ele joga bem. Quando o Hulk tem a atuação de Hulk, ele é fora da curva. Mas é um cara que não se esconde, não se omite, participa demais do jogo. Hoje entregou muito, quando errou, voltou para compensar. É sempre o Hulk. E os caras que entraram, eu gostei do Cadu. Cadu entrou um pouco nervoso, mas depois foi muito importante no momento que o Galo tinha um a mais para segurar a bola. Sofreu pelo menos 4 faltas em que estava segurando essa bola. E a turma de São Paulo reclamou tanto, né? Na falta do Luiz Gustavo em cima do Cadu, eu acho que era para amarelo. E o Luiz Gustavo já estava amarelado. Segurou, puxou o Cadu, ele estava saindo para entrar sozinho com o Rafael, era falta para mim para amarelo e o segundo amarelo. Não tomou amarelo porque já tinha. Eu acho que foi isso. E o Marcelo de Lima Henrique deu uma segurada, ele é muito experiente. Não dá para dizer que ele tenha sido algo capital, não, até porque foi no finalzinho. E o Palácio entrou muito tarde, fez uma boa jogada ali pelo lado esquerdo, entrou jogando pela esquerda, mas teve pouco tempo para mostrar. O Atlético funcionou bem coletivamente, cometeu erros, equívocos sim, mas quando você funciona coletivamente, os destaques individuais voltam a aparecer. Cirilo, foram muitos hoje.